O que tem de filho do diabo mercenário atrás de púlpito hoje engravatado, de Bíblia na mão pregando, falando Jesus, Jesus, o que tem hoje é impressionante. Parece que Pedro estava assistindo uma televisão. Impressionante, inigualável essa revelação. Amém. Êxodo capítulo 3 diz: apacentava Moisés o rebanho de Jetro, Reuel, seu sogro, sacerdote de Midian. Certo dia, conduzindo as ovelhas para além do deserto, chegou a Horebe, o monte de Deus. Ali o anjo do Senhor se revelou a ele, numa chama de fogo que saía do meio de uma sarça. Moisés observou, e eis que a sarça ardia no fogo, contudo não era consumida pelas chamas. Então pensou Moisés: que coisa impressionante! Por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Então o Senhor viu que ele deu uma volta e se aproximava para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui. Tira as sandálias dos pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Disse mais: eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque e o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para o Senhor. Amém, irmão? Pode ser. Irmão, eu sei que você já conhece essa passagem, e se não conhece, está em pecado, né? Você deveria fazer o cronograma da leitura bíblica anual, é muito simples, e se você puder ler a Bíblia toda, pelo menos dia sim, ano sim, ano não, que é muito fácil. Hoje você consegue ler a Bíblia em 10 meses, você lê a Bíblia toda, seguindo uns cronogramas que nos ajudam, e você deve fazer isso, porque essa palavra é a nossa vida, nossa existência, nossa razão de viver. Eu sempre digo assim: olha, se não houvesse a justiça de Deus, a vida não teria sentido. Eu não consigo ver vida fora da justiça de Deus, e justiça é o que essa palavra nos garante que vai haver. Amém? Então, essa passagem mostra algumas coisas que eu vejo impressionante. Eu me alegro na minha própria vida, porque eu sempre falei aqui: se vamos testemunhar, melhor testemunho que eu tenho para dar é o meu mesmo. Eu não posso pregar o Deus dos outros, eu só posso pregar o meu Deus. As pessoas diziam assim a respeito de Jesus: ele não ensina como os escribas e fariseus, ele fala com autoridade, ele fala como quem tem autoridade. Por que se tem autoridade? Porque se sabe exatamente do que se está falando, sabe que aquilo é fundamentado, é verdadeiro, ninguém consegue abater aquilo. Até traficantes têm autoridade. Entrou no morro, aqui quem manda somos nós. Ele sabe que aquilo ali é uma, entre aspas, realidade. Naquele mundinho dele, quem manda são eles. Então ele tem autoridade, porque está fundamentado em conceitos que ele acha inabaláveis. Então ele é a autoridade, né? Tem gente que diz assim: aqui polícia não entra. Caramba, por quê? Ele está fundamentado em alguma coisa, né? Apesar dessa péssima comparação, Jesus estava fundamentado em uma autoridade porque ele sabia do que estava falando. Na oração dele: Pai, glorifica-me junto a ti com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse.
Então Jesus tem plena consciência de ele na terra, ele tem plena consciência da existência de onde ele veio, que ele está orando. Ele na carne fez-se homem, mas diz: Pai, glorifica-me com aquela glória que tínhamos antes que o mundo existisse. Como que esse homem vai falar? Com toda a propriedade, com toda a convicção. As palavras desse homem serão inquestionáveis. Quem questionar vai entrar em xeque e vai ter que se render. Pode não aceitar, mas não vai conseguir apagar a verdade que foi acesa com a própria verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. O que significa esse provérbio do apóstolo Paulo? Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Ou seja, significa que você não consegue apagar uma verdade, você só consegue acrescentar a verdade. Se eu tenho uma verdade e você discorda dela, você só pode discordar somando a minha verdade e nunca aniquilando a minha. Por isso que eu digo, quando as pessoas estudam Bíblia verdadeiramente e recebem de Deus, as suas verdades nunca entrarão em choque. Uma não vai denigrir a outra, porque ambas procedem de Deus. Tem verdades menores e tem verdades maiores. Não que uma verdade possa ser maior que a outra, é porque uma determinada verdade pode ser um nível de entendimento e conhecimento superior a uma outra. Então, ambas vão se somar, ambas serão degraus. Um degrau menor, um degrau maior, mas toda a escada é composta de degraus de verdade. Nada podemos contra a verdade, senão pela própria verdade. Então, aqui, Moisés, ele vai se aproximando, ele vê a sarça pegando fogo, ele vê a coisa acontecendo, e tem uma coisa intrigante, meu irmão. Tem pessoas que quando veem o fogo pegar, elas se afastam. Moisés vê o fogo pegar, mas ele se aproxima. Eu vou me chegar para lá, eu quero conhecer esse mistério aí. Tem gente que diz assim, tem gente que usa o seguinte argumento, porque sabe da fraqueza das pessoas. Pô, eu soube que tu está indo lá naquela igreja. Não vai para aquela igreja, não. Aquele pastor foi preso. Sabia que aquele pastor foi preso? Aí a pessoa diz assim, pô, mas é exatamente por isso que eu estou indo para lá, porque eu sei que ele foi preso. Quantas pessoas entraram nesse ministério? Pastor, eu estou vindo para cá porque se tu foi preso, deve ser porque fala a verdade. Eu disse, irmão, senta aí, escuta e analisa e ora, o que Deus te disser é o que você deve fazer. Então, tem gente que quando vê o fogo pegando, teme. Quem quer ir para um campo de batalha, irmão? Lá você está sujeito a morrer. Mas Jesus nos chamou para uma guerra. Irmão, não se iluda achando que Jesus, eu sei que você não se ilude, é porque outras pessoas vão ouvir a mensagem, então eu sou obrigado a repetir muitas vezes, tá? Não se iluda pensando que Jesus te chamou para paz e amor, porque o símbolo do cristianismo não é aquele rei do budismo, não sei o que é, que tem um coraçãozão aqui vermelho, uma cara bonita maquiada, um rabo de elefante, orelha não sei de que, de coelho, e aquele símbolo cheio de riqueza, frutas, e ele com símbolo de paz e harmonia. O símbolo do cristianismo é um homem assassinado. Você nunca tinha ouvido isso, né? Tão simples. O símbolo do cristianismo é um homem crucificado. O símbolo do cristianismo é um homem assassinado. É para isso que você quer? É esse cristianismo que você quer? Ou você vai trocar o símbolo? Não, o símbolo do cristianismo é o peixinho. O peixinho é bom para quem está com fome. Mas a cruz, o sangue, a coroa de espinho é para quem tem fome e sede de justiça. Esse é o símbolo real do cristianismo. O símbolo dos que estão entrando nas portas largas da prosperidade, do empresariado, é o símbolo do cristianismo, do peixinho.
O peixinho é símbolo para eles. Para nós é um homem crucificado com coroa de espinhos, ensanguentado, irreconhecível, que Isaías diz, olhando nós para ele, não víamos nada que agradasse alguém, era o mais indigno, desprezado entre os homens, experimentado nas dores. Nós não víamos nada nele, estava completamente desfigurado. Esse é o símbolo do cristianismo. Quando se carrega um símbolo, espera-se ter uma vida segundo aquele símbolo. Os que carregam os símbolos maçônicos não esperam que aquela organização maçônica reflita nas suas vidas, que as suas vidas sejam conforme a organização maçônica, riquíssima, no mundo inteiro, cheia de tramóias, favorecimentos. Os caras que têm uma loja comercial e são membros da maçonaria estão sempre bem. Existe uma organização, não vou entrar no detalhe agora porque o nosso tempo é mais precioso para outras coisas. Mas enfim, então, se nós carregamos um símbolo, e o símbolo da nossa vida é sangue de um homem justo que foi assassinado. Por quem? Por Roma. Não, que Roma o quê? Jesus foi assassinado pela PM, pela Guarda Municipal, pelo Exército, pela Marinha, pela Aeronáutica. O modelo que temos hoje de organização militar vem de Roma. É igualzinho. Contraria para ver. Contraria para ver se não vem logo um. Está preso. Por quê? Não, porque a Constituição. Constituição? De onde veio a Constituição? Veio da Roma, que assassinou Jesus Cristo. Eles agora estão planejando, irmão, a minha prisão. Finalmente estão planejando. Lá na madrugada de sábado, eles devolveram a identidade de todo mundo, menos a minha. Eu já tinha visto. Quando vieram as identidades, eu já fui procurar a minha. Eu sabia que a minha não estava ali. Que eu já tinha visto o cara chegar ali e pegar a minha. Aí foi lá, anotou todos os dados. Que besteira, é só puxar no banco de dados da Polícia Civil, da Receita Federal. Eu estou lá com tudo, deve ter até o meu DNA lá. E é lá que tem que ficar. Porque quando eu estiver sentado num trono, reinando com Cristo, eles vão puxar o dado e vai dizer, é esse aqui mesmo, olha ele lá. Então, irmão, muita gente foge da batalha, foge da guerra. Mas Jesus, irmão, não tem jeito, ele nos chamou para a batalha, ele nos chamou para a guerra. Ele não nos chamou com símbolo de peixinho, não, nem de coelhinho, né? Ele nos chamou com o símbolo da cruz, da coroa de espinho. Vê se quando Deus está falando da sua obra, das realizações, vê o que ele usa. Vê como os profetas dizem aí, eu vi aqui entrando um homem carregando um monte de peixe. Não, eu vi aqui entrando um homem todo em pedaços, cheio de marcas, um homem com as mãos furadas, um homem com a coroa de espinho na cabeça. Eu vi entrar aqui 2 pés furados, 2 pés traspassados. Esse é o símbolo da nossa igreja, esse é o símbolo da nossa fé, esse é o símbolo da nossa vida e da nossa morte. Mas muita gente, quando vê o fogo arder, a sarça pegou fogo. Eu não vou nem passar por ali, a sarça está pegando fogo. Ali é o campo de guerra, ali é o campo de guerra. Não, eu não quero arriscar a minha vida, não. Só entra no céu quem arrisca a vida. Aliás, não entra no céu quem arrisca a vida. Só entra no céu quem dá a vida por Jesus no campo de batalha. Só assim. Só assim. Então, Moisés aqui, eu acho intrigante a cena, que muita gente, é um fenômeno, né? Uma sarça ardendo, tudo bem, isso era comum lá naquela época, porque é muito quente, a árvore quando morria, chegava uma época que aquilo pegava fogo. Nós temos até hoje nas nossas florestas, de vez em quando eu olho ali no Sumaré, e tem incêndio no meio do Sumaré, ninguém foi lá tacar fogo, não. São folhas secas, mato seco, vem o verão,
Uma vez aqui no Maracanã, deu 50 graus. Sabe lá o que é isso, 50 graus? Temperatura de deserto. Aí a folha inflama, pega fogo. Lá no deserto, onde Moisés estava, não estava perto, Moisés não estava perto da casa do seu sogro Jetro. Ele levou as ovelhas, atravessou o deserto. Ele estava indo para outra região pegar pastos, porque não tinha pasto ali na hora, no lugar onde ele estava. E nessa caminhada ele viu a cena. Quando a sarça pegou fogo, ele rodeou, meio temeroso. Que mistério é esse? Esse negócio está pegando fogo há um tempão, não se consome. Quando ele se aproxima, irmão, é quando você olhar para o fogo pegando, que você se aproximar, que você vai ouvir o teu nome ser chamado. É ali que você vai ouvir. Sabe o que significa chamar pelo nome? Significa ter comunhão, ter identificação, ter afinidade. Quer ver uma coisa? Levanta a mão para mim, por favor. Quem já ouviu o seu nome ser chamado e olhou e não viu ninguém? Viu quantas pessoas? Mais de 10 pessoas levantaram a mão. Eu ouvi muito meu nome ser chamado. Eu deitado, eu escutar, Tupirani, que isso? Claramente, Tupirani, e não é fácil falar esse nome. Quantas vezes, quieto num canto, Tupirani, que isso? Deus, que negócio é esse? Aí um dia eu conversei com um irmão, esses irmãos abençoados, irmão, eu ouço chamar o meu nome constantemente. Aí ele brincou, pô, acho que tem um psiquiatra ali, tu quer? Aí eu falei, não, irmão, sério? Ele falou, não, irmão, vou te contar o que é isso aí. Isso aí é porque Deus está te chamando para intimidade. Escutou, irmãos? Deus está te chamando para intimidade. Por isso que ele te chama pelo nome. E a voz, o som, não sei se eu chamo de voz, é diferente, não é? É uma voz humana, mas é muito além da voz humana. Tupirani, com todas as letras, uma coisa firme demais, sem vibração. Um tipo de som incrível. No meio da rua, muitas vezes, estou andando, Tupirani. Quem me chamou? Tupirani? Porque você, Tupi, tá, confundi com alguma coisa, ou Tupi, ou Irani, ou algum apelido, ou Pi, sei lá o quê, mas Tupirani. Mas depois que eu alcancei o entendimento, eu compreendi que Deus só chama pelo nome aqueles que lhe são íntimos, ou que ele chama para a sua intimidade. Moisés. Não apenas Moisés, mas Moisés. Primeira coisa que Deus... Quando Deus chama um homem, qual a primeira coisa que Deus ensina esse homem? Quase isso. Quê? Tem uma palavra mais gostosa. Quando Deus chama um homem, a primeira coisa que Deus ensina a este homem é a santidade. Moisés, não te achegues para cá, porque o lugar em que tu pisas é terra santa. Aí vem esses camaradas, não pastor, pô, eu caí uma vez, beleza irmão, tu reconhece que caiu uma vez? Sabe aonde caiu? Então levanta e fica de pé. Não, pastor, eu caí 2 vezes e... Caí 3 vezes. Irmão, Deus não conta mais contigo não. Tchau, um abraço, vá à luta. Quem conhece Jesus, meu irmão, eu admito que possa sim ter uma queda aqui e outra lá, mas esse negócio de viver caindo, não dá não, isso não rola. Não rola! Porque quem vive caindo nunca poderá ser aquilo que Deus planejou para a sua vida. Ou você está querendo que Deus se manifeste em vasos de barro e ao mesmo tempo todo quebrado? Não, somos vasos de barro, mas seguramos muito bem e não deixamos vazar o conteúdo que for posto dentro de nós. Que negócio é esse? Já teve gente que diz, não, porque a gente peca todo dia. Para trás de mim, faça-me um favor.
Tem tempo que eu não sei o que é pecado, nem lembro da última década que eu cometi algum delito, nem lembro. Não, irmão, nós pecamos em pensamento. Eu estou isento disso, eu não peco em pensamento. Eu não reconheço essa doutrina de um homem pecar em pensamento. Então, meu irmão, não pode ficar, cai, levanta. Não, caiu. Quando você cai, você sabe aonde caiu, então desvia o teu caminho, não passa mais lá. Se tu está subindo uma escada, tinha um degrau falso lá, tinha um tijolo deslocado, tu tropeçou, agora tu sabe aonde tu tropeçou, não pisa mais lá. Levanta e Deus vai te ajudar. Moisés viu a sarça ardendo, ele se interessou em se aproximar. Quando ele se interessou em se aproximar, Deus o capacitou. Moisés, tira a sandália dos teus pés. Tu vai ter comunhão com esse lugar que tu está pisando, esse lugar santo. Tira essa sandália dos teus pés. Moisés nunca mais foi o mesmo homem, meu irmão. Quem poderia ser, depois daquela cena, quem poderia voltar a ser a mesma criatura? Agora, tem gente que eu conheci Jesus, continua tratando todo mundo com ignorância, continua com o coração cheio de mágoa, rancor, continua reclamando dos cachorros, do periquito, do papagaio. É um horror quando se olha para a vida da pessoa. Antes e depois de Cristo não tem trabalho nenhum, é igualzinho, permanece a mesma coisa. Não sei que Cristo é esse que muita gente vê por aí. Já sei. Deve ser um Cristo da Universal, ou então das Assembleias de Deus. Porque o da geração Jesus Cristo, meu irmão, quando alguém conhece o Cristo desse lugar, a sua vida tem antes e depois para ser comparado. Moisés rodeou, irmão. Moisés rodeou. Você quer ver que coisa legal? Ali o anjo do Senhor se revelou a ele numa chama. Se revelou como? Moisés estava lá apacentando. Deus está aqui inflamado, chamando a atenção dele. Mas a Escritura diz, chegai-vos a Deus, e ele... Moisés não ficou lá olhando, e a sarça está pegando fogo. Que impressionante, né? Caramba, que coisa, e não para, eu vou sentar aqui para me admirar aquela sarça lá. Caramba, 15 minutos pegando fogo, 20 minutos, 30 minutos, 40, 1 hora a sarça pegando fogo. É assim que acontece na vida de muita gente. Deus está 1 hora incendiando, 2 horas, um dia inteiro, 1 ano, décadas após décadas, e a pessoa não se achega, não tem atitude. Nunca vai ouvir Deus chamar pelo nome, nunca vai receber intimidade. Tem que se envolver, tem que se aproximar do fogo. Sabe que coisa interessante que me passou aqui um flash na cabeça? A voz poderosa de um comando para libertar Israel de um exército violento veio do meio da chama. E chama, meu irmão, é coisa controversa. Chama queimando, é guerra, é intriga, é juízo. Depois Jó diz assim, eu te conhecia de ouvir falar, mas agora te veio os meus olhos. Te veio os meus olhos porque Deus falou com Jó. Mas de onde Deus falou com Jó? De onde Deus falou com Jó? Do meio desse redemoinho que está sobre ti hoje, meu irmão. Foi esse redemoinho que Deus falou para Jó, do meio do redemoinho, do meio do tumulto, do meio da confusão. Ali ele falou com Jó, ali ele mostrou as suas grandezas. Onde estavas tu quando eu criei a alva e as suas estrelas que cantam para mim? Sai da caverna do comodismo. Quando Deus tem uma obra na vida de um homem, ele chega na frente do túmulo deste homem e diz, sai para fora, homem. Não adianta ficar se escondendo, irmão. Quem quer ver Deus tem que se unir a nós. Hoje só existe um Deus, é o Deus do fogo, é o Deus do redemoinho, é o Deus da geração Jesus Cristo.
O meu Jesus não é pacifista. Muita gente diz, não está escrito, bem-aventurados os pacificadores. Ah, tá, legal, maravilha. Onde é que eu ponho a primeira banana de dinamite? Eu adoro pacificar também. Temos que fazer aquilo que Jesus manda. Ele disse, bem-aventurado pacificador, mas o que ele te disse? Vai lá e faz guerra? Então vai lá e faz guerra. Você não é o pacificador. Somos tudo aquilo que Deus nos mandar ser. E não seremos nada se Ele não nos mandar ser. Isso é obediência. Tem um caminho, entra no teu quarto, fecha a tua porta, fala com teu pai. Teu pai que te vê no secreto, no oculto, vai te recompensar publicamente. Irmão, não te detenhas em incendiar. Hoje está tão fácil incendiar, não precisa nem carregar fósforo. Basta levar os folhetos da geração Jesus Cristo. Não tem os folhetos aí? Eita, folhetinho bom para tacar fogo. Distribui isso dentro de uma faculdade para tu ver se o diretor não vai até te chamar para querer dizer, te ameaçar que vai te expulsar. Aí eu quero ver se tu é crente ou se tu é acadêmico. Porque lá, na DP, na 13ª, os caras ficaram impressionados. Os caras se recusam a assinar um papel para ir para casa e quer ir para Bangu. Que povo é esse? Esse é o povo que está escrito. Por isso que naquela placa ali eu pedi para o Josi botar, Josi, eu quero uma placa com as marcas de uma farda que lembra guerra. Aquela farda lá, aquela profecia que diz que Deus traria para cá um povo forte. Forte não é mais a palavra adequada, é o mais forte de todos os tempos. Irmão, eu levei o carro na oficina. Em gente que não tem religião, em gente que não tem nada. Pô, eu vi aquele grupo da tua igreja passar de camisa preta, vocês são inigualáveis. Ninguém se compara a vocês. Vocês cantam, vocês tremem tudo. Vocês fazem uma obra que ninguém faz. Um homem chegou ao ponto de dizer, não que eu acredite nem que ele venha, mas ele chegou ao ponto de dizer, pô, me diz o dia da tua igreja, eu quero ir lá fazer uma visita. Um homem que não tem religião, não tem nada, mas quando nós passamos, por onde quer que passarmos, deixamos as marcas de Jesus Cristo. Aqui o Senhor diz assim, então pensou Moisés, que coisa impressionante, por que será que o espinheiro não se queima? Devo chegar mais perto para contemplar essa maravilha. Tem gente que vê o tumulto, a intriga, o fogo pegando e não é capaz de discernir que aquilo ali é que é a maravilha. Como o Senhor falou em profecia, está lá naquele quadro, leia toda vez que você entrar, decore, fotografe, veja no nosso site, restauração.net, está tudo lá. Você tem que entender, meu irmão, onde estão as maravilhas de Deus. Deus falou assim, eu crio o caos para que o meu nome seja glorificado. Isso é uma maravilha. Quem quer criar caos? Não. Teve uma pessoa uma vez que, coitada, chegou aqui no ministério, conheceu, não viu nada, não tinha nem louvor, no começo do ministério, só tinha eu pregando. A pessoa veio aqui e depois encontrei com ela na rua, eu não fui mais lá, mas eu não me afastei não, eu me firmei com Jesus. Falei, é mesmo? Eu estou indo na Igreja Batista, sabe por quê? Eu escolhi a Igreja Batista porque ela é mais tranquilo, mais calminho, a tua igreja é muito forte. Não, eu não quero a tua igreja não, é muito forte a tua igreja, eu quero uma coisa mais calminha para a minha vida. Eu estou lá na Igreja Batista, coitada, uma semana depois, deu um tumor no cérebro e o Deus da Igreja Batista não tinha capacidade para curá-la. Teve que fazer uma cirurgia e perdeu a memória, não reconhecia mais ninguém, exceto as duas filhas. Ela não reconhecia a irmã, mãe, ela não reconhecia mais ninguém, ela só reconhecia as duas filhas.
E não sei que por que cargas d'água eu passei por ela pela rua e ela virou para mim e falou assim: Tupirani. E as filhas olharam: ué. Falei: qual espanto? Ela não reconhece ninguém, ela só reconhece eu e a minha irmã. Como que ela te reconheceu? Sabe, meu irmão, as pessoas pensam que eu brinco quando eu digo: só existe um sacerdócio na terra, e esse é o meu sacerdócio. E só existe um Deus, é o nosso Deus. Só existe um Deus. Aqui ele diz: então o Senhor viu que ele deu uma volta, se aproximou para observar melhor. E Deus o chamou do meio da sarça ardente: Moisés, Moisés. Ao que ele prontamente respondeu: eis-me aqui. Deus continuou a dizer: não te aproximes daqui, tira a sandália dos teus pés, porque o lugar em que estás é uma terra santa. Aí Deus vai e diz: sabe quem sou eu? Eu sou o Deus de teus pais, o Deus de Abraão, o Deus de Isaque, o Deus de Jacó. Então Moisés cobriu o rosto, porquanto temia olhar para Deus. Enquanto Deus está falando com ele, enquanto Deus diz assim, está falando uma série de coisas: tira a sandália dos teus pés, o lugar em que tu pisas é terra santa. Moisés está na dele, Moisés está quieto. Mas existe algo dentro de Moisés que Deus vai buscar isso que está dentro dele. E Deus diz assim: eu sou o Deus de teus pais. De Abraão, a história de Abraão veio na mente de Moisés. De Isaque, a história de Isaque veio. De Jacó, a história de Isaque veio. Quando Moisés identificou a raiz de Deus que estava dentro dele, Moisés se prostrou, temendo olhar para aquela sarça pegando fogo. Tem raiz dentro de você, irmão? Então hoje tu vai escutar teu nome ser chamado. Hoje tu vai se prostrar com o rosto em terra. Hoje Deus vai te chamar pelo nome. Tem raiz dentro de você? Ou será que Deus precisa pegar que nem você, que nem um bebê? Vem cá, vamos começar do começo. Era uma vez na manjedoura. Não temos tempo mais para isso, meu irmão. Agora Jesus não começa a história conosco, era uma vez na manjedoura. Jesus está começando a história conosco, sabe como? Era uma vez debaixo do altar, você é o próximo, vai. É assim que começa a nossa história. E olha que nós não temos nem a unção do riso, irmão, mas eu não consigo me conter, porque verdadeiramente há um Deus maravilhoso sobre nós. É incrível, eu tenho andado que nem bobo, rindo à toa. Já não estou conseguindo me esconder dentro de casa. De vez em quando a minha esposa olha para mim: o que foi? Eu falo: nada. Estou rindo à toa, porque nunca tal se viu um Deus tão tremendo que verdadeiramente anda com o homem sobre a terra. Ele mostra os seus desígnios e propósitos. O fogo está pegando, irmão. A sarça está ardendo. E o que você dirá? Fugirei? Partirei? Ou irei para lá? Vou me aproximar para ver que mistério é esse. E quando tu se aproximares, tu vai ouvir o teu nome. E ainda vão te dizer: eu sou o Deus que estou dentro de você. O reino de Deus não vem com visível aparência. O reino de Deus está dentro de vós. Desperta. Não fique esperando Jesus te ressuscitar, não. Ele já te ressuscitou quando chamou Lázaro para fora. Agora só depende de você, irmão. Portanto, irmão, não fuja da chama, não fuja das rochas que partem, não fuja do redemoinho, não fuja do redemoinho. Quando tu vê um redemoinho, pula em cima dele, entra para o meio, que você vai ver quem é o Senhor Deus. O Deus que usa um homem para libertar um povo
de um exército mais poderoso que o mundo conhecia, que é o Egito? Que Deus é esse? Onde está esse Deus? Eu te digo, esse é o Deus da geração Jesus Cristo, e Ele está no meio de nós. Portanto, irmão, Ebenezer, até aqui nos tem ajudado o Senhor. Amém. Ontem, quando nós estávamos clamando na casa do irmão Afonso, antes de nós sairmos, Deus me deu uma visão de uma mão, e essa mão estava em chamas, e essa mão segurava a placa em que nós fazemos os trabalhos. E logo após, Deus nos deu uma visão de todo o mar sendo incendiado, logo após dessa visão. E assim que nós entramos ali dentro da delegacia, Deus me deu a visão da águia, e eu não havia entendido até que eu compartilhei com o mestre, que era a águia de fogo que sobrevoava toda a delegacia. Pastor, no momento em que o Senhor cantava o louvor de Malaquias 4:5, eu vi muitos anjos que desciam sobre a terra, mas esses anjos desciam sobre Jerusalém. Esses anjos desciam sobre Jerusalém. E Jesus estava presente. Esse louvor nós vamos cantar na volta do nosso Senhor, no implante do milênio. Esse louvor será entoado sobre a face da terra. Agora, no final, quando o irmão Samuel estava tocando, pastor, esse púlpito se transformou na sarça pegando fogo. Esse púlpito se transformou em chamas. E eu não vi o Senhor, eu vi as chamas que estava acesa no lugar do púlpito. Até aqui. A paz para a igreja. Pastor, quando o irmão Altair estava louvando, o senhor estava me mostrando lá na delegacia que antes do senhor chegar já tinha um exército de anjos de um lado e do outro, de frente um para o outro, e quando o senhor entrou, ele entrou junto com o senhor. Os anjos entraram junto naquela delegacia. E quando o senhor estava falando do eixo da terra, o senhor me deu uma palavra e ele disse assim: assim diz o Senhor, como fiz com Josué, se preciso for, abalarei a estrutura da terra para ti. E quando o irmão Samuel estava louvando agora, eu vi escrito bem no céu, escrito geração Jesus Cristo, e a terra toda, ela se abalava, ela como se fosse um tremor de terra, sabe, esses tremores que dão, a terra toda se abalava. Rapaz, até aqui. Irmão, eu tenho um recado de Deus para você. Deus te dá uma ordem, ele não está simplesmente falando, não. Isso é uma ordem. Não escreva nada, nenhuma letra, nenhuma palavra, e não venha desse púlpito. Não faça isso, meu irmão, porque senão você vai arcar com as consequências. Assim diz o Deus da geração de Jesus Cristo. É o seguinte, Deus tem uma palavra para a igreja também, toda a igreja, né? Salvo os mortos, e aí estão. É o seguinte, Deus manda dizer que marchem. Igreja é para marchar, é para seguir em frente, porque Deus vai derramar, aliás, já está derramando uma unção inigualável.
uma unção jamais vista de coragem, de intrepidez. É com a marchar mesmo. Amém? É com a marchar. Porque Deus e dá a queda. Amém? Até aí falou Deus. Amém, irmãos? Louvado seja o Deus deste lugar. Tremendo a glória deste lugar. Louvado seja Deus. Só para não esquecer, quando o irmão André estava falando aqui, que a placa pegava fogo, né, irmão? Eu via esse fogo da placa sair e incendiar o irmão Alexandre Genésio. E Deus me deu uma palavra, irmão. Assim te manda dizer o Senhor: eu te quero nesta obra, eu te chamo para se mover. Amém. Louvado seja Deus. Mestre, naquele mover lá da delegacia, assim que eu pisei os pés lá, eu via 3 anjos do lado de fora. Esses anjos tinham 3 correntes nas mãos, e eu fiquei observando aquilo, falei: Jesus, essa corrente é dos irmãos. Depois eu vi quando aquelas correntes partiram, e Deus me deu o entendimento, eles vão sair. Amém. Há mais ou menos 1 mês e meio atrás, não me lembro, Deus tinha mostrado aqui na frente, o anjo se dirigia ao irmão Afonso, e o Afonso estendia a mão, e o anjo colocava a algema, quando ele abaixava a algema caía, e ele estendia de novo, o anjo colocava a algema, e quando ele abaixava a algema caía. Isso aconteceu durante 3 vezes, e lá na delegacia Deus me mostrava que essas algemas que caíam era do irmão Rafael, do irmão Marquinho e do irmão Afonso. Louvado seja Deus. Deus me deu uma visão, mestre, bem no início. Eu vi aqui na frente 3 cálices e 3 ampulhetas. Ficava um cálice maior com uma ampulheta maior, 2 cálices menores com ampulhetas menores. E impressionante que a ampulheta, a areia, ela ia terminando e o cálice ia se enchendo. Impressionante. E essa visão cessou. Durante a palavra, eu vi uma mesa branca ser colocada aqui. E esses mesmos cálices e as mesmas ampulhetas em cima dessa mesa branca. E essa mesa, ela estava forrada com um manto branco muito bonito, pastor. Só que esses cálices, essas ampulhetas, ao redor deles tinha uma espécie de buraco. Eles não encostavam nesse pano, mestre. Louvado seja Deus. Deus me mostrou, mestre, uma águia, quando o Senhor falou de sexta-feira. Eu vi uma águia sobrevoar Copacabana. Essa águia, ela era preta e branca. As asas dela eram de espadas. Impressionante, mestre. Quando ela sacudia as asas, os prédios de Copacabana quase que tombavam. Impressionante. A águia, ela sacudia, ela fazia aquele movimento de voar, aqueles prédios quase que tombavam. Impressionante na visão. Eles iam para um lado e para o outro, como se estivessem sendo sacudidos, mestre. Amém. Durante aquele louvor que o Senhor ministrou, Leva-me Além, no violão, eu via 7 colunas de fogo surgir debaixo da igreja, e aquelas 7 colunas levantavam a igreja inteira e elevavam a igreja até o céu, porém a coluna continuava alicerçada na terra. Amém. Eu vi alguns anjos, eles sobrevoar a cidade, pastor, estavam em cima de uma rocha, e eles andavam, eles começavam a tirar pedras para baixo. Só que quando as pedras batiam
no chão, batiam nos prédios, batiam nas casas, elas explodiam, como se fosse uma espécie de granada mesmo. Amém. Durante aquele mover, que o Senhor falou de fogo, eu vi uma espada de fogo, ela girar e rodar a congregação, ela rodava e girava. Daqui a pouco eu vi alguns irmãos começarem a pegar fogo de uma maneira assustadora, pastor. Depois eu vi essa espada parar na frente de alguns que não pegavam fogo, e aquela espada ficou um tempo. Quando o irmão era envolvido, a espada encostava e ele também pegava fogo. Uma espécie de envolvimento nesse mover. E eu vi também, mestre, nesse mesmo mover, naquela unção que teve aqui durante a palavra, eu vi os irmãos. É impressionante, eu tive uma visão semelhante com o irmão Paulo Sérgio na quarta-feira, e hoje eu vi alguns irmãos ficarem fortes, sabe? E eles se contraírem também. Daqui a pouco eu vi que as aveias deles começavam também a sair raízes. Impressionante, muito semelhante à visão que eu tive com o irmão Paulo Sérgio, sendo que eu via do Paulo Sérgio tomar toda a igreja, os muros, o chão, mas dos irmãos eu via que começavam a sair também. Ainda durante a palavra, o Senhor estava falando ali, pregando, Deus me fez observar esse lado. Daqui a pouco eu vi um homem aparecer, como se numa espécie, um passe de mágica, pastor. Ele apareceu, na frente do Senhor, e ele tinha uns anjos com ele, e ele ficava ali olhando para o Senhor, e admirado, e o anjo falava assim: é esse o homem. Para esse homem, eu não sei quem era esse homem, mas ele não era, porque as vestes deles eram antigas. Impressionante, ele ficou impressionado, mestre. A visão era impactante, que ele ficou impressionado assim, admirado, sabe? O semblante dele era de espanto. E o anjo disse: esse é o homem. Como se já estivesse falando do Senhor para esse homem em algum lugar. Louvado seja Deus. Durante o louvor do irmão Samuel, pastor, eu vi acontecer algo tremendo. Chegou aqui vários anjos e começaram a ficar em volta naquela adoração. Quando eu olhei para o púlpito, eu vi o púlpito sumir. Então eu vi um rei e um trono sentado no púlpito. E tinha anjos pessoal dele, que ficavam do lado dele. Ele retirou o que estava na direita e mandou o Senhor do lado dele. E ele ficou ali recebendo aquela adoração. Daqui a pouco eu vi que a orla do manto foi cobrindo a igreja. E cobrindo a igreja, adorando. E eu vi que a orla passava sobre alguns e não pegava, não tocava. Então o Senhor perguntou: o Senhor quer que eu tire essas pessoas daqui? Ele disse: não observaste as ampuletas? O tempo é meu e a hora deles está chegando. Assim digo eu, o Senhor, louvado seja Deus. Eu tive uma visão. Eu vi uma grande espada no céu e desceu do céu uma pomba branca, e o céu era muito azul, e essa pomba branca, ela veio e pegou essa espada, e quando ela pegou essa espada com suas garras suaves, essa pomba se transformou em uma grande águia, e essa espada ficou enorme, e essa águia crescia e tomava toda a terra, e essa águia gritava, e o seu grito ecoava e chegava a tremer os céus. E assim diz o Senhor: vós sois
a minha geração. E como eu disse que estaria com vocês, assim estou. Tremerei a terra, tremerei o mundo, tremerei corações, tremerei magistrado, tremerei poderosos, tremerei humildes, e farei ecoar uníssera uma só voz, dizendo: Elias está na terra. Eu via uma grande multidão com as camisas pretas, e elas todas se juntavam, todas as pessoas, todos os irmãos se juntaram e formaram um grande homem, um grande ser, uma grande pessoa. Era um homem, um grande homem com a camisa preta. E eu tenho uma palavra do Senhor. Assim diz o Senhor da geração Jesus Cristo: se tão somente atentares para a minha voz e ouvir o que vos falo hoje aos vossos ouvidos, e serem um só em unidade, vós sereis o que nunca se viu, nem na terra, nem no céu. Eu tive uma visão com o irmão Alexandre Genésio, eu vi ele por trás, e eu vi uma capa branca, mas essa capa branca, ela ficava só na metade do corpo do irmão, como se fosse dividido atrás, assim, nas costas e na frente, e tinha uma gola alta, e ela era uma capa, e ficava só do seu lado esquerdo. Amém. Quando o irmão Samuel estava louvando a Deus, eu tive uma visão, eu vi um vento, e esse vento entrava dentro do templo e ele envolvia apenas os adolescentes. Então esse vento se tornava um redemoinho e por dentro dele havia trovões e fogo. Deus tem uma grande obra a realizar com os adolescentes. Irmão Iago, assim te diz o Senhor: continua no caminho que estás trilhando, pois grandes coisas eu, o Senhor, farei na tua vida. Quando o irmão Altair estava aqui na frente, entregando essa última profecia, pastor, se levantou uma grande onda aqui na frente, mas essa onda vinha de acordo com o que o irmão Altair falava. Deus trazia essa onda, e essa onda de unção cobria toda a igreja, num poder descomunal, incrível. E assim diz o Senhor: acontecerá tudo aquilo que eu disse neste lugar e falei, para que se cumpra o meu gozo, a minha alegria em vossos corações. Assim diz o Senhor. Quando o irmão Rômulo, pastor, estava falando da capa branca, o irmão Alexandre, eu via aqueles que foram na madrugada, eu via os irmãos sendo colocados essa capa branca, nos irmãos que estavam lá na delegacia, nessa madrugada, pastor. Uma espécie de recompensa de Deus, um galardão. E, irmã Cláudia, eu vi um anjo, ele olhou para ti e pediu que você sentasse. Então ele pegou uma espécie de pinça, ele fez um corte nas suas duas pernas, e ele abriu assim, ele começou a mexer nas suas pernas, e eu vi ele retirar, eu não consigo dizer exatamente, mas parecia raízes finas, uma coisa bem fina, sabe? Ele começava a retirar aquilo que parecia que lhe fazia mal, e aquilo vinha, o que vinha junto, eu não consigo explicar, mas
eu entendi que ele estava fazendo uma operação nas suas pernas, minha irmã. Depois ele ia lá e fechava, costurava, tampava e ia embora. Louvado seja Deus. Bendito é o santo nome do Senhor nosso Deus, que nos deu a vida, que não tínhamos, mortos nos nossos delitos e pecados, e agora nos capacita, nos dá força para darmos esta vida no seu altar. Deus bendito e eterno, nós te glorificamos e pedimos que haja em nosso coração a essência dos verdadeiros adoradores, porque aquele que adora, Senhor, sempre reconhece que tem alguém acima dele. E nós não estamos aqui para ser senhores, mas para sermos servos. Por isso, capacita-nos a isso, fortifica-nos, pois tu conheces o desejo do nosso coração. E ele é, quer seja pela vida, quer seja pela morte, que Cristo Jesus, o Senhor, seja glorificado. Leva-nos, pois, Senhor, certamente nós sabemos que somos os teus guerreiros. Jesus, nós que por ti daremos a vida, te saudamos